Oi, Lara, tudo bom? Como é que vai? Lara, o que acontece é o seguinte, então eu vou do começo, tá bom? É, criar o projeto, né? Dados básicos estão aqui. Aí no segundo momento, antes de eu começar o dimensionamento agronômico, eu adicionei aqui o emissor. Mas assim, como eu falei a você, se ele já tiver essas informações daqui, quando ele chegasse aqui no dimensionamento agronômico, nessa abazinha, ele já teria as informações principais dos emissores que ele podia trabalhar, entendeu? Então, para o dimensionamento agronômico, o que ele precisa ter? Os dados de planta, tá bom? Espaçamento da planta, que isso aqui ele já vai ter feito nos dados básicos, tá bom? Então, você tem a planta aqui, você poderia colocar espaçamento de plantas, bloco um, bloco 2, aí fica a seu critério. Para ficar mais simples, deixa só um, tá bom? Então, quando ele fosse chegar aqui no dimensionamento agronômico, ele já teria essas informações. Esse PW aqui é o PW que ele poderia sugerir. Então, assim, eu quero um PW de tanto, 33%. Deixa eu mostrar aqui na planilha. Aqui, ó, PW, eu venho aqui e podia ser 40%, 33%. Isso aqui é um valor de projeto. Então, eu precisaria que o meu gotejador formasse uma faixa molhada. A faixa molhada é esse diâmetro aqui, ó, esse diâmetrozinho aqui, ideal, tá certo? Não obrigatoriamente tem que ser o verdadeiro. Aí ele escolheria o tipo de solo, tá bom? E aqui ele faria o chute de qual vazão ele iria trabalhar. Quem tem experiência em projeto geralmente joga 1.6, 2, depende do tipo de solo, tá bom? E por isso aqui ele vai acompanhar quando é que ele atingiu esse valor aqui. Para melancia, 12,5 estava de bom tamanho. Então você vê, ó, um gotejador de 2 litros por hora funcionando durante 2 horas atingiria o valor. Então aqui ele colocaria, ó, o PW que ele deseja, como está lá, a vazão que ele está chutando, o tipo de solo, tá certo? E no final iria aparecer aqui, tá vendo? Ó, essas informações que eu estou colocando aqui, junto com o gráfico, é porque eu não couro para fazer direitinho, elas iriam aparecer aqui. O problema é o seguinte, o tamanho dessa área aqui ficou pequena. Se eu fosse diminuir a letra, ia ficar muito pequenininha. Mas ele podia ficar um do lado, outro do outro, ou então em cima, embaixo, entendeu? Aí, a partir do momento que ele encontrou o gotejo que vai atender a ele, ele colocaria aqui qual foi o diâmetro molhado que ele encontrou, adotado. É o que eu boto aqui, ó. Qual o diâmetro máximo adotado? 39,3 e qual foi a vazão, né? Escolhida. Aqui, como ele já chutou a vazão, ele já poderia, não precisaria colocar mais. Aqui embaixo ficaria meio que um resumo. Sim, aí antes de terminar, ele vai sugerir o espaçamento de gotejadores. Aí o programa poderia fazer a conta para ele, ó, o diâmetro sugerido é 25 centímetros entre gotejadores, mas ele pode chegar aqui e colocar 20 ou 30, mas aí quem vai assumir a responsabilidade seria ele. No nosso caso aqui é da mesma forma, ó. Ele fornece aqui, ó, o recomendado é 31,4, mas eu decidi trabalhar com 30. Aí ele vai calcular o número de emissores. Aí o que acontece? Aqui ele vai ter um resumo. Ó, os dados do emissor que ele selecionou já aqui em cima para trabalhar, o valor de K e X que vai ser utilizado, a vazão que ele chutou aqui, o diâmetro molhado que ele adotou aqui, e o espaçamento entre gotejadores que ele vai ter digitado aqui, e o PW, esse PW é o que foi calculado aqui, ó. Para esse gotejador, para essa vazão que ele adotou, vai dar isso aqui de PW, entendeu? E o número de emissores por planta, que seria esse aqui. Então, para a primeira parte, ficaria sendo isso. Aqui está o resumo, né? Esse aqui seria a tela mais ou menos como eu acho que ficaria melhor. Tipo assim, quando você pensa numa área de apresentação, ele ocuparia mais espaço do computador, então ele poderia ficar em valores menores e mais fácil da pessoa estar visualizando.